Diz que é pela barba que pega, né? Então tem que usar. Bom dia então para quem ainda não dei bom dia. Quando a gente lê os evangelhos, a gente consegue fazer uma análise bem interessante do que é um encontro com Jesus. As pessoas vão, na verdade Jesus vai andando para lá e para cá, né? A gente consegue traçar uma linha, né? Onde que Jesus foi andando, quais as regiões, as cidades, e a gente vê como que ele vai andando e fazendo principalmente contato com as pessoas, e as pessoas vão tendo as suas vidas transformadas de acordo com o contato, e é interessante a gente analisar as reações dessas pessoas, o que cada um faz de acordo com aquilo que Jesus falou, porque Jesus, como a gente viu semana passada, ele não faz um contato aleatório e diz alguma coisa, uma frase de impacto somente, não, ele fala algo que é pontual e que quer transformar aquela situação e principalmente aquela pessoa em algum aspecto. E aquelas pessoas, né, que recebem o contato com Jesus, elas podem ter sua vida transformada ou elas podem simplesmente ignorar, ou elas, tá legal, e saem fora, né? E é muito interessante como várias pessoas, após o contato com Jesus, elas somem da história, né? Elas desaparecem completamente. Alguns a gente não tem nem o nome, né? Por exemplo, lá o jovem rico, né? A gente chama ele de jovem rico. A gente não tem informação suficiente dele, nem o nome dele é citado, mas foi alguém que entrou em contato com Jesus e, né, aquele contato parecia ser muito promissor. Ele falou que queria seguir Jesus, e Jesus diz algo para ele, né, naquele caso, diz algo para ele em sentido às suas riquezas, e ele sai dali entristecido porque ele tinha muitas posses, e o fato dele ser rico naquele momento foi algo ruim para ele, né? Foi algo que diminuiu ele como seguidor de Cristo, e foi algo bastante pontual. E Jesus vai dividindo as histórias das pessoas, né? O contato que elas têm com Jesus divide a história da pessoa entre antes e depois desse contato. E é assim também na nossa vida, né? Na nossa vida a gente tem encontros, contatos com Jesus que vão nos transformando, e claro que a gente tenta fazer isso semanalmente, muitos até diariamente, ter algum contato com a palavra de Deus, para que a gente tenha a nossa vida sempre transformada. Mas a nossa reação a esse contato, ela é importante. A gente tem vários tipos de contato e vários tipos de reação, e algumas pessoas conseguem trazer isso como mais ou menos um jogo. Olha como é que a gente pode dividir ali os encontros com Jesus. Alguns, lá em João 6, vão ter um contato e vão ser simplesmente espectadores, né? Aqueles que até assistem ali o espetáculo, e João 6 vai trazer ali alguns sujeitos que são os espectadores, vão estar assistindo o que Jesus faz, mas não se envolvem de fato, de verdade, né? Acham que fazem parte de algo, mas na verdade estão só assistindo. Outros vão ser os torcedores, aqueles que querem, né, que dê certo, que funcione, que a coisa ande para frente, mas no fim das contas, né, não são que nem o último tipo, que são os jogadores, aqueles que de fato se envolvem, de fato e de verdade, com Jesus Cristo após aquele encontro. Então esse encontro que eles têm com Jesus vai definir em que aspecto, né, cada um desses vai se envolver. Alguns ficando mais distantes e dizendo, tomara que dê certo, tomara que esse negócio vai para frente, mas não se envolvem de fato. Já outros de fato se envolvem. Eu não sei se você já participou na sua vida de alguma competição, né? E toda vez que a gente compete, a gente entra com um espírito competitivo. É diferente do que só jogar um jogo que não vale nada, né? Então se você, sei lá, se você já jogou ping-pong, já jogou um campeonato de futebol, de vôlei, alguma coisa que você competiu, é o momento que você entra em quadra, que você veste o uniforme, algo diferente acontece, né? Principalmente se tem pessoas assistindo, né? Um senso de responsabilidade toma conta de você, ainda mais se você está representando algo, né? Uma instituição, às vezes, né? Então eu fico às vezes pensando, né? Aquele jogador que a vida inteira quis jogar por um Grêmio, um Inter da vida, né? E aí finalmente às vezes entra em campo, e aí pesa aquela responsabilidade. E é assim também em relação a Jesus, né? Em relação às pessoas que estavam buscando alguém a quem seguir, e muitos deles buscando o próprio Deus, e de repente então entram em contato com o próprio Jesus. A gente vê então que existem aspectos
acerca dos espectadores. Os espectadores, eles são a maioria. Não importa onde Jesus vai, existe uma gama grande de espectadores, pessoas assistindo, né? Como num jogo, né? Se você vai num jogo de futebol, existem ali 22 jogando, e 11 na verdade, que se é um jogo de futebol, são 11 do seu time, e por trás do seu time tem ali 50 mil torcedores, né? Pessoas que estão ali para expectar, né? Estão olhando e esperando o que vai acontecer. Não só os 50 mil, mas às vezes quando o jogo passa na TV também, são milhares, dependendo do jogo, aí são centenas de milhares, vocês têm falado aí nas Copas do Mundo, até milhões de pessoas. Então, esses espectadores, eles são a maioria, eles não necessariamente têm um time fixo, geralmente tem, né, um time da sua preferência, mas se o time começa a perder demais e vai muito mal, então, né, tem aqui o 15 de novembro aqui em Campo Bom, né, quando jogou a Copa do Brasil aquela vez, né, tinha o estádio lotado lá, 15 mil pessoas, acho que cabe ali no estádio, lotado, daí, né, passou aquela época e tal, agora joga um gauchão aí quando muito, eles estão com o time ainda, não? Pararam, então, né, acabou os torcedor tem que escolher inclusive outro time para torcer, né? Então o torcedor não tem time fixo, lá em Novo Hamburgo é igual, né? Tem time em Novo Hamburgo, às vezes tem time, às vezes nem tem time, e vai e vem, daí quando tem time, está indo bem, aí lota o estádio de novo, aí depois o cara volta a torcer para um Grêmio, para o Inter, para outro time. Então o espectador, ele nem sempre tem time fixo, ele está mais pelo espetáculo, né? Quando dá, quando é possível, ele vai lá assistir, quando não dá, ele nem aparece, é muito mais por conveniência, né? Ele conversa um pouco sobre o assunto, sabe às vezes o nome do principal jogador, né? Sabe alguma coisa, algumas regras do jogo, busca em primeiro lugar o prazer pessoal, né? Ele quer só assistir, não se envolver de fato com o que está ali acontecendo, né? Ele está ali para se divertir e ele está por ele mesmo, né? Ele não faz parte do todo, ele está realmente para assistir. No fim das contas, o espectador, ele simplesmente assiste. Mas a gente tem também essa figura do torcedor, e esse torcedor um pouquinho mais envolvido, ele tem um time fixo, ele faz parte de algo maior, ele defende, critica o seu time já com um pouco mais de paixão. Hoje a gente tem o torcedor não só de esportes, mas a gente tem de política também, né? Você tem Facebook, essas coisas aí, você vê que algumas pessoas, né, tem lá um político de estimação, e não importa o que esse cara fale, e às vezes ele fala uma coisa, e daí está todo mundo defendendo ele, e daí ele fala outra coisa diferente, daí continuam defendendo ele, como se sempre pensei dessa forma, né? Ou às vezes, né, aquela época da Dilma, quando a Dilma fazia os discursos dela que não faziam sentido nenhum, as piadas sem graça, então tinha lá, vamos estocar vento, daí aparecia logo os caras que defendiam, né, não, existe um jeito de estocar vento mesmo, umas coisas que perdem inclusive o sentido, né. Então o torcedor, ele se envolve emocionalmente, e a realidade às vezes ela não importa muito, mas aquela emoção, ela é tão importante para ele, sentir aquela emoção de estar envolvido, de estar fazendo parte de algo, que a razão simplesmente se esvai. Então ele se importa com as informações, mas nem sempre isso é algo real, né? Ele é fanático, mas muitas vezes também omisso, né? Quando a coisa pega às vezes para o lado dele, quando as coisas às vezes não andam do jeito que deveria, ele acaba sumindo, né? Outra coisa importante, interessante do torcedor é que ele anda em turma, né? O torcedor, ele não é nada sozinho. Você já viu em saída de estádio, né? Se você já viu aquela saída de estádio, assim, as torcidas assim, se movimentam em blocos e ninguém fica sozinho, né? Então às vezes um sujeito está um pouco sozinho, o que acontece? Ele procura torcida grande, né, as massas do time, porque ele não pode andar sozinho ele não é ninguém, é a torcida, né, você imagina um torcedor sozinho lá na arquibancada, não faz nem sentido. Então o estar em grupo para o torcedor é algo que faz realmente sentido e faz diferença. Todo domingo ele está lá, né, quando tem espetáculo, o torcedor ele vai estar envolvido de certa forma lá, pagando o seu ingresso e fazendo questão de acompanhar o seu time.
Quando o time vai bem, ele veste a camisa, e não só no jogo, mas até, né, no dia depois, ele se emociona e muitas vezes até ele acha que joga, né? Ele tá, já viu na torcida, tem às vezes assistindo, até na TV, né? Quando o cara vai chutar, o cara em casa chuta junto a bola, sabe? Então ele se emociona a ponto que ele acha que joga, mas no fim das contas ele só torce, né? Ele só faz barulho. Mas a gente tem então o terceiro e último, que é o jogador. E a diferença principal do jogador é que ele foi comprado, teve um preço para ele estar lá jogando e representando aquele time. Quando ele é jogador em tempo integral, mesmo durante a semana, ele continua sendo um jogador, mesmo quando ele não está jogando, ele faz parte de algo maior, ele treina, né? Ele treina todos os dias, e o domingo simplesmente é o resultado do trabalho do que ele fez durante a semana. O jogador se preparou a semana inteira para domingo estar lá, representando o seu time, fazendo lá o jogo. Agora, inclusive, os times estão voltando a se reunir, treinar e tal, para que, né, logo mais, quando volte o futebol, todo mundo quer estar preparado, né? Eles não querem ser pegos de surpresa. Daqui a pouco liberam o futebol e aí, né, os caras são pegos de surpresa. Então ninguém quer estar dessa forma, todo mundo quer estar no melhor da sua performance, né? Quando o time perde, né, ele não deixa de acompanhar o time, na verdade ele se envolve a ponto de que ele vai treinar mais para que pare de perder. Ele necessita dos outros jogadores, né? Ele não é que ele anda em bando, mas ele entende essa necessidade de estar perto de outros, e ele se desgasta porque ele tem um alvo, ele vai constantemente chegar até o limite do que o físico dele, inclusive, consegue chegar, para que ele possa de fato jogar. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em João 6, e a gente vai ver esses aspectos com algumas pessoas que tiveram um encontro com Jesus. A primeira proposta aqui é João 6, 24 até 27. João 6 é um capítulo bastante longo, até João tem os capítulos bastante longos que ele faz relatos grandes, e João 6 traz relatos de como as pessoas vão se encontrando com Jesus. Então João 6, 24 diz o seguinte: quando, pois, viu a multidão, a gente está falando aqui então dessa primeira multidão, que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, tomaram seus barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Jesus tinha saído para outra cidade, só que ele tinha saído logo depois de algo acontecer. Se você olhar logo anteriormente o que tinha acontecido, no início do capítulo 6 tinha acontecido a multiplicação de pães e peixes. Então havia acontecido um milagre, né? A gente conhece esse milagre. Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas ali, uma multidão, e esse público, né? Essa multidão ficou emocionada com isso. Essa maioria, essa multidão que representava uma maioria, então ela ovacionou Jesus, ela se envolveu com Jesus, e eles viram que Jesus não estava mais lá, pegaram seus barcos e foram procurar Jesus. Versículo 25: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, aqui é o mar da Galileia, né? Tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Quando que o Senhor chegou aqui? O que eles queriam saber? Por que tu está longe de nós? Por que tu tanto tempo longe? Não, volta para a minha cidade, faz milagres lá, alimenta o nosso povo. Que coisa boa ser alimentado por Jesus. Respondeu-lhes Jesus, versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então Jesus analisa o coração deles e diz o porquê que eles estavam procurando Jesus. Porque Jesus tinha dado mantimento para eles. Então eles estavam mais preocupados com o próprio estômago. Eles queriam se envolver sim com Jesus, mas por causa da alimentação que Jesus tinha trazido. Não era nem os sinais e as maravilhas, mas é o que dizia respeito a eles próprios somente. Comestes os pães. E olha o que Jesus fala que eles têm que fazer, 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, Jesus ele faz uma análise e diz: trabalhem
E eles falam, sim, claro, trabalha para conseguir comida. Tá, beleza, Jesus. Mas Jesus vai além. Não é trabalha pela comida, é trabalha não pela comida que perece, mas trabalhem pela vida eterna. Então Jesus faz uma análise de quem era essa multidão. E essa multidão, em relação a quem estava lá, né, os discípulos estavam lá presentes, estavam alguns que eram mais fiéis, mas existia essa multidão que era de fato a maioria. E aparentemente essa maioria ela não tinha time fixo, né? Qualquer um talvez que desse alimento ali para eles, né, até aqui estava indo tudo bem, mas se Jesus parasse de alimentar, aparentemente o que ia acontecer, e o que de fato aconteceu, essa multidão ia parar de seguir Jesus. Então hoje aqui com Jesus, mas amanhã não sei o que vai acontecer. E às vezes a gente vê algumas pessoas assim na vida cristã, né? Enquanto Jesus está me suprindo, enquanto está indo tudo bem, enquanto Jesus me serve, beleza, eu vou para frente, eu vou andando, mas, né, às vezes não dá mais, surgem outros compromissos, e ali a gente falou do espetáculo, né? Quando dá, vai no espetáculo, mas às vezes é por conveniência, né? Enquanto está dando certo, eu vou no espetáculo, vou lá no culto enquanto está tudo certo, mas quando não está mais tudo certo, eu deixo de ir. Assim eles também, né, conversaram um pouco sobre o assunto, né? Chegaram para Jesus ali, no versículo 25, perguntaram, mestre, quando é que tu chegaste aqui? Queria saber um pouco de Jesus, mas não queria saber de fato acerca de Jesus. A gente vê pessoas fazendo perguntas muito interessantes sobre Jesus, para Jesus, acerca de Jesus, e às vezes a gente fica pensando, né, qual que vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer quando estiver diante de Jesus? Qual que vai ser a primeira pergunta que você vai fazer quando encontrar Jesus? E aqui a pergunta deles, você pode perceber, não é uma pergunta muito inteligente. É o tipo da pergunta assim, e aí, vem sempre aqui? Uma pergunta boba, assim, que vazia, totalmente vazia, e não quer saber mais sobre as profundidades acerca de Jesus. Então a multidão ela é assim, a maioria é assim, faz perguntas e quer se informar mais pelo que vai ganhar acerca disso. Busca primeiro o prazer pessoal, o próprio Jesus diz aqui, vocês me procuraram pela alimentação que eu tinha para trazer para vocês, essa diversão, talvez esse entretenimento, de ver até os milagres acontecendo, mas no fim das contas, busca outros mestres. Naquela época existiam esses mestres que andavam lá pelo deserto, iam de cidade em cidade, e era normal isso, as pessoas tinham sempre alguém a quem seguir. E seguir um mestre significava dizer não para todos os outros. E quando as pessoas então decidiam seguir Jesus, que é o que acontece com os discípulos, eles decidem seguir Jesus, eles estão dizendo não para todos os outros mestres que existiam na época. A gente vê isso bem claro com João Batista, acho que é em João 4, onde as pessoas deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. Então isso é muito claro que as pessoas, para seguir um mestre, elas têm que escolher um só. Não é que nem hoje no Instagram, lá, que tu segue várias pessoas, não é desse jeito. É como se fosse um Instagram que você pode seguir só uma pessoa. Então eles tinham que escolher quem seguir, porque seguir uma pessoa é dizer não para todos os outros. E aparentemente esses espectadores, essa multidão, não queria seguir de fato Jesus. Ia lá, olhava o que ia acontecer e tal, mas era omisso. Jesus ia para outra região, às vezes ia atrás, quando convinha, mas não fazia isso. E às vezes a gente é assim na vida cristã. A gente decide seguir Jesus, a gente fala, olha, Jesus é bacana, Jesus é legal, tem coisas boas, bons princípios, é ótimo para minha família, para a educação dos meus filhos, e eu vou ir na igreja porque meus filhos precisam. Se eu ganhasse 1 centavo para cada vez que eu já ouvi isso, eu vou na igreja porque, por causa dos meus filhos, então eu vou colocar uma igreja boa para os meus filhos só porque meus filhos precisam escutar de Jesus, e desconsidero totalmente a minha parte, como pai, como mãe, dentro da família. Não, meus filhos precisam, então eu vou levar. E acaba se tornando às vezes um espectador junto com a sua família. E claro, não é esse o tipo de envolvimento que Jesus Cristo quer de nós. Jesus quer de nós um envolvimento muito maior, tanto é que Jesus, o próprio Jesus, ele traz uma palavra de exortação para essas pessoas. Trabalhem, não por essa comida que vocês estão querendo,
mas pelo que é eterno. Ou seja, trabalhem e tornem-se jogadores, se envolvam de fato e de verdade. Mas a gente tem outros personagens aqui, nesse relato aqui em João 6, vamos olhar um pouquinho mais adiante, lá no versículo 60, algumas coisas aqui nesse meio tempo vão acontecer. E os discípulos vão mostrar um certo espírito de como se envolver também com Jesus. Versículo 60, vamos até o 66, vai dizer o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso. E aqui está falando, Jesus tinha falado sobre um envolvimento bem mais aprofundado com ele, de fazer parte, de estar de fato com Jesus Cristo o tempo todo, e treinar e se afadigar no Senhor Jesus. Duro é esse discurso. Os discípulos, algumas vezes na Bíblia, eles falam que é duro esse discurso. Um dos momentos é esse aqui, quando Jesus fala sobre a verdadeira comida e a verdadeira bebida, que é o próprio corpo e o sangue dele. E eles dizem que é duro esse discurso, porque eles sabem que isso denota um grande envolvimento. Também na questão quando Jesus fala sobre o casamento, que o casamento é um só e tal, então eles falam lá também, duro é esse discurso, porque isso traz um comprometimento verdadeiro. E eles dizem, duro é esse discurso, quem que vai querer se envolver a tal ponto? Quem pode ouvir tal discurso? Versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com esse meu discurso? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém poderia chegar até Jesus e crer de fato em Jesus se não fosse isso dado por Deus. O último versículo ali, 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esse abandonaram, o tempo verbal aqui traz uma ideia de algo conclusivo, algo que aconteceu e foi decisivo e definitivo. Vários que estavam com Jesus, e Jesus nesse ponto aqui ele tinha uma gama, eles calculam ali entre cerca de 70 e poucos discípulos, e esses 70 e poucos ali, vários nesse momento desistem, por causa desse discurso que Jesus trouxe. Então a gente vê aqui um espírito, um aspecto de torcedor, onde tem um time fixo, onde lá no início do versículo 60, ele fala que eram seus discípulos, fala ali muitos dos seus discípulos, ou seja, eles se chamavam, eles faziam parte desse grupo de seguidores, que depois vai se tornar somente 12. Eles faziam parte desse time, eles ouviam tais palavras, mas eles criticaram também, apesar de defender, eles também criticaram ali o que tinha no seu time. Quem pode ouvir tal discurso? E apesar de serem fanáticos, lá quando Jesus atravessa o mar, quando ele vai para o outro lado, esses discípulos foram junto, eles estavam mais próximos de Jesus, mas aqui eles se tornam omissos, por causa do discurso novo de Jesus. O discurso anterior valia, estava bom, seguir Jesus era bom, mas agora o que eu aprendi acerca de Jesus, isso aqui não me serve mais. Então, na verdade, não estava preso à pessoa de Cristo, mas estava preso ao seu discurso. Então, talvez é como muitos na política, enquanto o político faz um certo discurso, ok, beleza, estou junto, e aí ele faz um discurso diferente, e aí a gente vê que, puxa, como que eu me liguei a tal político lá, gostei tanto lá no começo, mas agora já não
Isso aqui. E aquelas pessoas que estão de fato ligadas ao político, assim, de corpo e alma, não importa o discurso, elas vão continuar defendendo. Nem sempre isso é saudável. Mas acerca de Cristo é isso que nós temos que procurar. Nós temos que entender que Jesus é o dono dos grandes discursos, Ele é o dono de toda a verdade, e toda a verdade sai da boca dele. E conforme a gente vai conhecendo mais a verdade, mais a gente tem que se envolver. Então, a gente não pode ser omisso no que Jesus traz acerca de compromisso para com a gente. O torcedor, ele também anda em turma, né? A gente viu aqui isso acontecendo. Tanto a chegada deles, quanto a saída deles. A gente vê também esse movimento às vezes dentro das igrejas, né? Uma turma às vezes que chega e elas estão unidas entre si, às vezes mais entre si do que em torno de Jesus Cristo, e quando uma pessoa dessas sai, ou alguém que eles admiravam muito sai da igreja, acaba que essas pessoas que faziam parte desse grupo, então também acabam saindo, porque estão ligadas mais a uma pessoa do que ao próprio Cristo. E às vezes, pela igreja defender o discurso de Cristo, ela padece disso, né? A igreja ela é intransigente. Muitas vezes a igreja é intransigente. A gente não abre mão da verdade. A gente não abre mão das escrituras. E às vezes os discursos são duros. Às vezes a pessoa quer viver de uma certa forma, a igreja não aceita isso e diz, não, isso não é forma de se viver como cristão. A pessoa ela é exortada a sair, ou ela mesma se constrange a sair então desse meio, e nisso então leva uma turma de torcedores, pessoas que estavam mais ligadas a pessoas do que ao próprio Cristo. O torcedor, de certa forma, ele está lá presente todo domingo, ele está com Jesus Cristo, ele quer demonstrar essa presença, mas quando o time não está bem, ele troca de time. Ele está vestindo uma camisa, é a camisa de Jesus, mas aí por baixo, a gente brinca que é o vira-casaca, tira uma camiseta e por baixo ele tem outra camiseta, ele está envolvido, na verdade, mais de outra forma do que o que ele estava anteriormente demonstrando. Ele se emociona, a gente vê os discípulos também, esses discípulos se emocionando com Jesus, e eles fizeram parte de algo grande. Se a gente voltar ali no versículo 14, olha a reação desses discípulos, e aqui a gente está falando dessa maioria, esse grande grupo de discípulos, no versículo 14, 6,14 diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, isso é a multiplicação dos pães e peixes, disseram, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Eles confirmaram, esse grupo maior disse, esse é Jesus Cristo, esse é o prometido. Se emocionou com aquilo, disse, é isso mesmo, é esse que eu vou seguir. Mas quando veio o discurso de comprometimento, saiu fora. Versículo 15 ainda diz, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se sozinho para um monte. Jesus sabia que aqueles caras tinham, às vezes, uma intenção diferente do que o próprio Jesus queria. Jesus queria algo, Jesus tinha objetivos, mas aquelas pessoas tinham objetivos, às vezes, egoístas, coisas que eles queriam cumprir para a sua vida, mas não era o que Jesus queria. E Jesus quer algo de nós, e nós não podemos querer algo diferente de Jesus ou de nós mesmos. E no fim, então, o torcedor, o que ele faz? Ele torce e eventualmente o seu envolvimento não é profundo. Mas a gente tem aqui as características de um verdadeiro jogador, A gente sabe que, lá em 1 Coríntios fala, que foi comprado por um preço. E o fato deles terem sido comprados fazem muita diferença aqui no que eles vão fazer acerca de Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Olha lá o versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus tinha dito para eles, olha, vários pararam de me seguir, e vocês não vão parar de me seguir? E Pedro, que meio que representava os 12, ele traz essa resposta. Para onde nós iremos? O Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Então, Pedro demonstrou esse sentimento dos 12,
de que eles estavam de fato envolvidos com Jesus Cristo. Será que vocês não querem também ir embora? Jesus perguntou. Não, não. Se não for com o Senhor, a gente não tem o que fazer. Eles faziam parte de um time de verdade. Eles se sentiam jogadores de tempo integral. O que eu vou fazer? Se eu não fizer isso aqui, eu não tenho mais vida. A minha vida é estar com o Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro determina aqui, que ele diz: tu tem as palavras de vida eterna, 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido. Esse viver diário com Jesus Cristo tinha demonstrado para eles que o próprio Jesus Cristo era o Santo de Deus. Ou seja, a prática diária, o estar perto de Jesus Cristo diariamente, o ler a Bíblia diariamente, nos faz perceber e entender que Jesus Cristo é o Santo de Deus e que as suas palavras são as palavras de vida eterna. E nesse aspecto, então, nós como cristãos, nós podemos entender que o domingo, no fim das contas, ele é o resultado de um trabalho semanal. Quando nós viemos aqui para o domingo, para a igreja, a gente vem para celebrar, a gente vem para cultuar aquele Deus que nós cultuamos a semana inteira. E se nós, durante a semana, vamos supor que a gente não está nem aí para Jesus, no nosso dia a dia, comete pecados e não está nem aí para Jesus, e vem no domingo aqui, louvar a Deus e tal. De que adianta esse louvor? De que serve esse louvor? A Bíblia chama isso de hipocrisia. E o domingo ele tem que ser um resultado do que nós fizemos durante a semana, da nossa luta contra o pecado. Todos nós, durante a semana, lutamos contra o pecado, lutamos contra os nossos próprios desejos, e estamos aqui domingo para celebrar isso. Quando o irmão aqui aqui na frente, perguntou o que nós temos para agradecer a Deus, eu creio que todos nós, todo domingo, deveríamos até dizer, ou pensar pelo menos, a vitória sobre o pecado que nós tivemos. É algo que nós podemos celebrar. Claro que a gente nem sempre fala, eu quero agradecer porque eu lutei contra esse pecado e venci, ou não venci. Mas nós temos isso em comum, o fato de que nós durante a semana lutamos contra o pecado, estamos todo dia afadigados, e não importa se o tempo é ruim, o tempo é bom, o jogador vai estar lá jogando no domingo. E de fato, nós que estamos aqui, nós temos esse relacionamento com Cristo. O domingo é o resultado de um trabalho que é semanal. Quando o time perde, então ele treina mais. O próprio Pedro, ele vai constantemente, a gente vê isso na vida de Pedro, constantemente ele vai errar, ele vai pecar, e ele vai treinar mais para que possa se aproximar cada vez mais de Deus e mais de Jesus Cristo. A gente percebe que ele precisa dos outros, Pedro sozinho também não compõe um grupo de discípulos, ele está falando em nome de alguns, no versículo 69 ele fala: nós temos crido e conhecido. Então ele não está falando somente dele, da experiência dele, mas ele está falando de um time, ele se relaciona com os outros e de fato eles vão se desgastar, porque a partir daqui eles se tornam alvo de acusação de outros e vão acusar eles, desde não lavar as mãos para comer a refeição, lembra lá? E aí vem os fariseus e acusam os discípulos de não lavarem as mãos, acusam os discípulos de serem beberrões, acusam os discípulos de não jejuar. As acusações aqui são várias, e isso só acontece porque eles são jogadores. Não é assim, os famosos, quando se tornam jogadores famosos, eles se tornam alvo de acusações constantes, algumas verdadeiras, outras falsas, não é bem assim. Olha lá, quem é que são os maiores jogadores do Brasil? O Neymar, Ronaldinho Gaúcho, até semana passada estava preso aí, então tudo bem, mas eles são caras que são visados, tudo bem que talvez mereceram, mas são caras visados, são pessoas que estão na vitrine. O próprio Neymar também, esses tempos, teve lá as acusações dele e tal, não sei se não é, são pessoas que estão na vitrine. E quando nós nos tornamos jogadores de Jesus Cristo,
nós estamos também na vitrine. As pessoas estão olhando para nós. E o mau exemplo fala muito, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas falando, olha lá, né? Depois diz que é crente, né? Esses crentes da igreja e tal. Porque a nossa vida, ela é pública. Nós somos crentes publicamente. As pessoas veem o nosso dia a dia e nós nos tornamos então alvo. Mas isso é porque de fato nós somos jogadores. E a pergunta que fica para nós, né? Você, quem é você no jogo em relação a Jesus Cristo? Será que você tem vivido como um espectador que de longe vê Jesus Cristo, se envolve um pouco? Ou será que você é um torcedor que está um pouco mais perto, acha que joga, mas não está jogando de verdade, né? Na verdade o seu chute lá, né, não foi na bola, foi só, né, no ar, achando que está chutando uma bola? Ou será que de fato você tem se envolvido como jogador? Você tem sido um espectador, um torcedor ou um jogador? Quem você gostaria de ser? E principalmente o que você vai fazer de prático para mudar isso? Para passar para o novo nível, né? Deixar de ser um espectador de longe e passar a ser um jogador. Alguém que se envolve, se compromete com Jesus Cristo. O nosso envolvimento com a própria igreja diz muito em relação a isso, mas mais do que isso, né? O nosso envolvimento com o próprio Jesus Cristo, semanalmente, diariamente, qual tem sido o seu envolvimento com Jesus Cristo? E de novo, né, a sua performance no domingo, né, no culto, diz respeito completamente a quanto você se envolveu com Jesus durante a sua semana. Então você, né, como é que nós podemos fazer isso? Nos envolvermos com irmãos, de fato exercermos os nossos dons, né, colocar em prática o serviço a Deus e fazer as coisas que Deus espera de nós, seguindo a Cristo de perto, conhecendo mais dele, lendo a nossa Bíblia, né, lendo da palavra de Deus. Às vezes a gente conhece tanto, às vezes já de Bíblia, mas quanto mais a gente lê, é uma profundidade que não existe limite, da profundidade da palavra de Deus. É fantástico, e quanto mais a gente consegue se envolver, mais a gente consegue aprender da palavra de Deus. Então vamos fazer isso como igreja, né? Vamos estar nos envolvendo de fato e de verdade, diariamente, não como torcedores, mas como jogadores, que nem sempre jogam todo dia, mas quando não jogam estão treinando, envolvidos e comprometidos, porque fazem parte de um time de verdade, o time que o próprio Jesus Cristo escalou. Vamos orar por isso? Senhor Deus Pai, obrigado porque um dia Tu nos chamou, Senhor, para estarmos do Teu lado, para estarmos envolvidos contigo, e nós queremos responder a esse chamado de forma responsável, de forma plena, a ponto de que nós nos tornemos de fato jogadores, que treinam, que praticam, que querem estar perto do Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo técnicas de como nos aproximar de Ti, lendo da Tua palavra, lendo acerca da Tua palavra, bons livros cristãos, bom conteúdo, lendo a própria Bíblia, para treinarmos, Senhor, para quando nos for exigido, quando nós tivermos a oportunidade de entrar em campo, o Senhor poder olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Que o Senhor nos coloque sobre muita responsabilidade diante de Ti, para que possamos de fato viver nossa vida do jeito e da forma como o Senhor espera de nós. É isso que nós te pedimos aqui essa manhã, em Teu santo nome oramos, amém, Senhor.